Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui num cenário diferente do de costume, né? E feliz porque agora eu comprei o equipamento que ilumina e aí dá para eu gravar qualquer horário, que aí vai ficar bom, né? Não vai ficar escuro. Ai, muito bom, estou muito feliz porque Deus é maravilhoso conosco, né? Sempre nos surpreende. É assim que a gente fica quando a gente tem um relacionamento de intimidade com Deus, a gente passa o dia com o coração mais leve, mais tranquilo. Por mais que venha às vezes algumas chateações, algumas coisinhas que queiram nos desestabilizar, logo logo a gente já se ajeita ali, lembra, né, que maior é o que é aquele que está conosco, né, do que o que está no mundo e que nós temos com quem contar, né? Então a gente fica esse coração tranquilo, com esse sorriso que chega a doer as bochechas. E é muito bom, gente. Hoje é sexta-feira, então eu preparei uma mensagem que Deus colocou no meu coração ontem, porque eu vim aqui, né, semana passada, falei que a partir dessa semana seria só segunda, quarta e sexta que iria entrar vídeos aqui no canal. Na segunda, falando de salmos, na quarta, falando de promessas, e na sexta seria um assunto aleatório. Então, assim, eu não sabia ainda o que eu iria falar. Então, quando foi ontem, logo cedo, Deus me deu ali, logo no finalzinho do culto da manhã, que eu sempre faço com a Magda Silva. Se você é novo aqui no canal, não sabe de quem eu estou falando, tem um vídeo aqui de apresentação meu, onde eu falo quem eu sou, como que tudo começou, e a Magda é minha incentivadora, é quem que me incentivou de estar abrindo aqui o canal no YouTube para falar do amor de Deus. Então, se você não viu, eu nem vou deixar na descrição do vídeo, porque como o canal é novo e tem poucos vídeos gravados, é só você olhar aqui abaixo, você vai ver logo um com a capa assim, ó, quem sou eu ou quem eu sou, algo assim. E aí nesse vídeo eu me apresento e falo sobre a Magda e sobre tudo isso que está acontecendo aqui. Então, ontem no culto da manhã, logo no finalzinho, Deus já trouxe ali a mensagem no meu coração do que eu falaria para o dia de hoje. E o título da mensagem eu coloquei assim, a simplicidade do amor de Deus. Mas antes, como de costume, quero fazer minha oração para entregar este momento nas mãos de Deus, porque é Ele que irá guiar, né? Então vamos orar? Paizinho querido, graças te dou, porque Tu és bom e sempre nos ouve. Muito obrigada, Senhor, porque Tu és tão maravilhoso. Não tenho palavras para expressar o quanto eu te amo, o quanto eu me sinto amada, o quanto eu me sinto agraciada por Teu amor, pela Tua misericórdia que se renovam a cada manhã, por tudo, Paizinho, porque só o Senhor mesmo que capacita aqueles que o Senhor chama, porque de mim mesmo eu não tenho nada, mas com o Senhor na minha vida eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. Então, no dia de hoje, eu entrego este momento em Tuas mãos, para que o Senhor venha guiar os meus passos, venha falar através da minha boca o que o Senhor tem para nós hoje. É o que eu te peço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu fiz algumas anotações, como de costume, para eu seguir aqui um roteirozinho, né? Porque senão eu me perco. Então, deixa eu posicionar aqui minhas anotações para eu não me perder. Ó, eu tô com as duas versões abertas aqui. A versão Almeida e Corrigida, que por acaso até meu sobrenome, né, Jocely Almeida, a Magda até falou assim, nossa, você tem um sobrenome lá da Bíblia, da Almeida e Corrigida, você já prestou atenção nisso? Será que é mera coincidência? Eu falei, não sei se é mera coincidência ou não, eu sempre achei legal eu ter esse sobrenome que veio do meu pai, né? Mas é sobrenome da Almeida e Corrigida, que é João Ferreira de Almeida, deve ser um parente bem distante, né? Bom, eu estou com essa versão aqui aberta e também a NVI, que é a nova versão internacional, que traz uma linguagem mais fácil, né? Uma linguagem do dia de hoje, então eu vou ler nas duas versões.
Aliás, não vou ler esse ainda, esse versículo que está aberto aqui, tudo começou nesse versículo. Só que, antes de eu chegar nele, a mensagem começou através de um versículo que na nossa conversa do culto, a Magda citou, um outro versículo, então eu comecei primeiro com esse outro versículo, que eu até nem cheguei a abrir aqui, mas eu anotei aqui no meu caderno para eu ler e já começar a mensagem. Então, o versículo está em Salmos 37, 5, que diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele tudo fará. Que versículo maravilhoso, né? Ele tudo fará. Ele tudo fará a partir do momento em que entregarmos nosso caminho a ele e confiarmos, não é mesmo? Aqui tem uma chave aqui, um código, né? Então, eu cheguei a colocar aqui uma perguntinha. O que falta para você tomar essa decisão de entregar o seu caminho ao Senhor e confiar nele? Para acessar essa promessa aqui. Ele tudo fará. Porque aqui é uma promessa, né? A partir do momento que a gente entrega nosso caminho para ele e confia nele, ele se compromete em fazer tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida abundante aqui nessa terra. Então, às vezes a gente fica preso a muita coisa que nos impede de fazer isso de fato, entregar o caminho. Eu estava até comentando com a Magda, porque eu nasci num lar cristão. Eu sempre, desde muito pequenininha, cresci na igreja, cresci ouvindo a palavra de Deus. E já vai fazer um ano agora que eu tenho vivido algo totalmente diferente de tudo que eu vivi para trás. De tudo que eu vivi para trás. Porque antes, se eu achava que eu conhecia Deus, e eu conhecia, de certa forma, mas nada se compara ao que é agora, porque agora eu tenho intimidade com Deus. É que nem quando Jó passou por toda a aflição, todo o sofrimento que ele passou, tem um versículo que ele fala que antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu o conheço em espírito e em verdade. E eu tenho vivido essa realidade, porque eu tinha fé em Deus, eu orava, eu confiava nele, mas essa confiança de agora é aquela confiança quando você tem intimidade com alguém, você sabe que pode contar com ele. É essa confiança. Porque às vezes parece que Deus está tão distante de nós, que ele está lá no trono e nós estamos aqui, e parece muitas vezes que é difícil acessá-lo. Muitas vezes as igrejas, as religiões pregam de uma forma, entregam ali a mensagem de uma forma em que a gente se sente assim, cheio de, como que eu posso dizer, de reservas ali para chegar até Deus. É como se a gente tivesse até, de certa forma, um pouco de medo. E algo que a gente não deve ter nunca é medo de Deus, a gente deve temer a Deus. E temer a Deus é respeitá-lo e amá-lo de tal forma que a gente não quer magoá-lo, não quer feri-lo, não quer fazer nada que o deixará triste. Isso é temer a Deus. E isso nós devemos ter, temor a Deus. Mas medo não. Deus é aquele que quer ter relacionamento de intimidade conosco e às vezes muita gente tá com a vida toda bagunçada, às vezes se sente preso aos desejos da carne. Só que os desejos da carne, eles nos afastam de Deus. Na palavra de Deus fala, quem é dominado pela carne, se eu não me engano é em Tiago, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus, porque nossos desejos carnais, eles nos seduzem e nos levam muitas vezes para caminhos que não agradam a Deus. E aí a gente fica muito volátil, muito vulnerável, vamos dizer assim, e por isso que a gente não pode agradar a Deus se a gente é dominado pelos desejos da carne. Esse dominado também me lembra muito os vícios, porque quando a pessoa é viciada em algo, e vício não é só cigarro, bebida, não são só essas coisas, não, drogas, tá, gente? Existem vícios de diversas formas. Tem gente que é viciada em outra pessoa, tem gente que é viciada nos filhos, tem gente que... E aí entra idolatria também no meio disso tudo. Olha o que os desejos da carne levam.
né? Tem gente que é viciada em comer. Tudo que é vício torna a pessoa escrava daquilo. E se a pessoa fica escravizada por aquilo, ela não pode agradar a Deus, porque ela nem dá ouvido à voz do Espírito. Porque aquele que é dominado pela carne, não consegue ouvir, né, o que o Espírito Santo tem a dizer, porque é ele que nos guia. Então, quando a gente é guiado pelo Espírito, aí as coisas começam a acontecer de acordo com a vontade de Deus. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, eu fiz uma anotaçãozinha aqui assim, ó, o que é entregar o caminho ao Senhor, né? Porque o versículo diz, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E o que é entregar o caminho ao Senhor? É dar prioridade, é dar permissão ao querer do Senhor. É colocar a vontade dele à frente dos nossos próprios planos, né? Isso é entregar o caminho ao Senhor. E aí, a gente pode falar bem assim, Jocélia, mas é difícil porque, nossa, eu tomei um caminho assim, assado, minha vida tá assim e tal, e aí começa a colocar aquele monte de empecilho. Mas só que a partir do momento em que a gente aprende e coloca em prática, mesmo que a gente esteja dominado aí por desejos da carne, por coisas que a vida foi levando e parou, né, em certas coisas e ocasiões que nos fizeram afastar de Deus e não está vivendo uma vida de abundância nele, a partir do momento que a gente entende que entrega, Deus ele começa a facilitar tudo na nossa vida. Gente, não tem condição de alguém ouvir uma mensagem dessa, que eu ainda vou acabar de explanar tudo, no final vocês me falam. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que vocês aprenderam nessa mensagem de hoje, porque eu aprendi muito com essa mensagem de hoje. Porque, como eu já citei outras vezes, eu estou aqui aprendendo também. Cada coisa que eu venho aqui ensinar, eu vou lá e faço minhas anotações, Deus vai falar no meu coração. E quando eu venho falar com vocês, eu começo a falar um monte de coisa que eu não tinha planejado. Falo as que eu planejei, que eu planejei, não, que ele planejou por mim, junto comigo, porque eu chamo ele para vir preparar e fazer as anotações, guia a minha mente aqui para eu falar somente aquilo que o Senhor queira. Então eu venho e coloco, aí quando eu venho falar, eu já enchi uma folha, aí quando eu venho falar, eu começo a falar um tanto de coisa que eu nem tinha planejado. Então, eu aprendo na hora que eu estou preparando a mensagem e aprendo mais ainda na hora que eu venho entregar. Quando eu venho transbordar, o transbordo vem para dentro também. É algo impressionante, imensurável, assim, não tem palavras. E aí eu fiz uma anotaçãozinha assim, tá, José? Eu quero entregar então o meu caminho ao Senhor, porque ali fala, né, ó, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Esse tudo, gente, é tudo. Tudo aquilo que você precisa em qualquer área da sua vida. Você está precisando na área financeira, ele vai prover. Você está precisando na área sentimental, ele vai prover. Você está precisando na área espiritual também, ele vai prover em todas as áreas da sua vida. Ele vai tomar conta de você. E aí você vai estar bem. Imagina o Criador de tudo, sendo seu tutor, né? Ele sendo seu tutor. Olha que maravilha. O dono do universo. Não tem, gente, não tem condições da gente não querer viver isso. É algo assim que só quem não tem mesmo noção está cego totalmente espiritualmente para não compreender o que é entregar o caminho ao Senhor, o que é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Aí eu fiz aqui, ó, um passo a passo para entregar o caminho ao Senhor. Primeira coisa que a gente faz para entregar o caminho ao Senhor, uma oração. Uma oração reconhecendo, né, a grandeza de Deus, reconhecendo que Ele enviou seu Filho amado para morrer por nós numa cruz, para nos salvar, reconhecendo que Jesus é nosso único e suficiente Salvador. Mas vamos supor que você fala assim, Jocélia, aí é demais para mim. Eu nunca fui em igreja, nunca vivi nada disso aí, sempre levei minha vida normal, sem me preocupar com esse lado aí espiritual, com esse tipo de coisa. Então, assim, eu acho até que Jesus foi uma pessoa, assim, que viveu aqui na Terra e que veio, naquela época existiam muitas mortes de cruz, já vi um documentário sobre isso. E, assim,
Eu não acredito que ele é Deus, né, filho de Deus e também, né, faz parte ali da divindade e veio morrer para me salvar. Isso daí já é um pouquinho além para mim. Então tá, então não deixa essa parte ainda um pouquinho ali de lado e vão seguir o passo a passo, deixando essa parte aí. Agora, se você já tem essa consciência e crê que Jesus é seu único suficiente salvador de sua vida, então você reconheça isso. E aí, ao reconhecer isso, você faça a oração pedindo a Deus para conduzir sua vida. Aí você vai dar a Ele a permissão para guiar seus passos e você vai pedir para aumentar a sua fé. A Magda conta como que foi o processo dela de proximidade com Deus. Na terça-feira ela comemorou no canal dela, fez uma festa linda. Teve live de manhã e na parte da tarde comemorando um ano de intimidade com Deus, de caminhada mesmo com Deus. E eu já também vou fazer um ano. E aí eu quero fazer algo especial aqui também. Não vou fazer o dia todo porque eu ainda não posso fazer live. Mas quando eu puder, aí vai ser diferente. Mas eu quero fazer no dia que completar um ano, eu ainda vou verificar a data, porque eu comecei depois. Então, eu também quero comemorar. E aí a Magda fez. E aí ela teve um dia que ela falou desse passo a passo, como foi que, né? Acho que no dia mesmo da comemoração ela repetiu isso, que ela já tinha comentado antes. Como que ela começou? Ela entendeu a mensagem, que é o que eu tô te falando aqui, ó. Foi outra mensagem, foi um vídeo que eu compartilhei com ela do Thiago Brunel, nem lembro direito qual que era a mensagem. Mas cabe essa mensagem aqui também para isso. Aqui tá falando, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tá, o que é entregar o caminho ao Senhor? Falei, é você dar prioridade, dar permissão ao querer do Senhor, é colocar a vontade dele à frente dos seus próprios planos. Né? O que é colocar à frente dos próprios planos? Quer dizer que agora eu vou só ficar esperando as coisas caírem do céu? Não, claro que não. Nós podemos fazer nossas escolhas, mas quando nós pedimos para Ele, estamos entregando o nosso caminho a Ele. A gente pede ajuda. Fala, Senhor, eu tenho uma decisão para tomar, tem uma situação aqui, eu preciso tomar uma decisão. Ilumina minha mente para eu tomar a melhor decisão. O que eu preciso fazer para que eu consiga tomar a melhor decisão, aquela que é da tua vontade para minha vida, aquela que vai te agradar e que não vai me tirar do propósito que o Senhor tem para mim. Aí você está entregando a Ele o seu caminho. É isso, você vai tomar suas decisões, mas você vai pedir ajuda daquele que já viu o seu futuro. E aí o Espírito Santo vai iluminar sua mente para você tomar a melhor decisão. É disso que nós estamos falando. E aí, o que acontece? Quando você fizer essa oração pedindo a Deus para conduzir sua vida e dando a Ele permissão para guiar seus passos, você vai pedir juntamente ali para aumentar a sua fé. Porque aumentando sua fé, você vai começar a crer em coisas que antes você não cria. Como, por exemplo, eu citei o exemplo, se você for uma dessas pessoas que não crê que Jesus veio para morrer para te salvar, Deus vai se encarregar de te mostrar. Porque Ele quer que todos se salvem. Então, vai nesse processo. Esse é o primeiro ponto. E outra coisa, aí vai entrar no versículo que eu falei logo no início, que diz assim, ó, a partir do momento que você faz a oração pedindo para Ele conduzir sua vida, que você dá a Ele permissão para guiar seus passos, aí entra esse versículo aqui, olha que lindo. Jeremias, capítulo 24, versículo 7, diz assim, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Olha que lindo, eu vou ler aqui na versão NVI, que muda um pouquinho, mas com o mesmo sentido. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me, ou seja, a partir do momento que você entrega teu caminho a Ele, Ele vai se encarregar de fazer o resto. Ele vai lhe dar um coração capaz de conhecê-lo. Olha que lindo. E de saber que eu sou o Senhor. Serão meu povo e eu serei seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. O segredo está aqui. Quando a gente se volta para Deus de todo o coração, a obra se completa. E quando a gente ainda não está com o coração voltado para Deus, mas a gente age racionalmente, conhecendo, recebendo essa informação que eu estou passando aqui, a gente dá a Ele essa permissão para que Ele nos dê um coração capaz de conhecê-lo.
E aí é onde que tudo começa a acontecer. Olha que coisa linda, gente. Eu fiquei encantada quando eu li esse versículo ontem pela manhã e que foi vindo essa mensagem, depois a Magda falou, aquele versículo que eu falei, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aí pronto, a mensagem foi vindo, e eu acho que dá para vocês perceber que eu não consigo parar de sorrir, porque eu fiquei assim, tão feliz, tão encantada, tão assim, cheia do Espírito Santo, que eu passei o dia alegre. E agora, quando eu vim, né, gravar, eu tô assim, sem conseguir parar de sorrir. É algo muito bom. E aí, gente, ó, primeiro falei, faça oração, né? Pede a Deus para conduzir, dê a Ele a permissão para guiar os passos e aumentar a sua fé. Segundo ponto, você vai tirar um tempo de qualidade com Deus. Porque o primeiro, você já tomou a decisão que quer entregar, né, nas mãos dele, então você vai pedir para ele te conduza para que isso aconteça, de forma espontânea, sem aquele sofrimento de ter que deixar, mas eu vou ter que parar de fazer isso aqui, aquilo ali, mas eu gosto tanto de fazer isso e tal. Não se preocupa com ele, toma primeiro essa decisão e deixa que ele irá trabalhar no seu coração, de forma que você não vai fazer nada se sentindo obrigado e nem sentindo peso ou sentir falta de alguma coisa que você parou de fazer. Não, é tudo tão natural, é tudo tão assim. Ai, gente, não tem nem palavras para explicar. E o segundo ponto que eu comecei a falar, tira esse tempo de qualidade com Deus e também para ler sua palavra. Por quê? Porque também, Jocélio, o tempo de intimidade com Deus de qualidade aí não é para ler a Bíblia? Não. Vai ter também o momento de ler a Bíblia. Esse tempo de qualidade que eu falo aqui primeiro é um momento que você vai tirar. A Magda está sempre falando aí em meia hora. Se você não puder meia hora, como você não tem costume, começa com 10, 15 minutos, 20. Depois você vai ver que vai aumentando, que meia hora vai ser pouco. Você vai sentir uma sensação tão boa quando você já estiver nesse entrosamento, que você vai ter que se forçar a sair daquele momento ali, porque vai ter suas obrigações para cumprir, porque a vontade é de ficar. Só que a gente sabe que a gente está vivendo na Terra, que a gente é ser humano, que a gente tem um monte de obrigações, e Deus sabe disso também. Mas tira aquele melhor momento do seu dia. Não é o que sobra, não é o que no fim da noite, quando você já estiver cansado em dormir, que não estiver nem aguentando mais nada, você trocar duas palavrinhas e capotar. Não é isso. Você escolheu um momento que é o melhor momento do seu dia, que não comprometa aí suas obrigações, porque Deus entende isso, e você conversar com Deus. Começa a conversar, colocar para fora tudo aquilo que você sente ou pensa, sem reservas, porque Deus conhece seu coração, lê seus pensamentos, Ele sabe tudo que vai aí dentro. Então, sem reservas, pode falar o que você quiser. Pergunta, faça perguntas, porque são através de perguntas que a gente começa a se conhecer e a conhecer outra pessoa. Nesse caso, estamos falando de Deus. E aí, quando você começar a fazer perguntas, Ele vai te trazendo respostas, seja colocando nos seus pensamentos, no seu coração, ou depois, quando você for ler a palavra, ali vai vir a resposta. Eu tenho muitas respostas através da palavra. Tem hora que Ele coloca nos meus pensamentos, Ele me faz pensar a respeito de alguma coisa que tinha sido uma dúvida antes. Aí ele me dá a resposta nos meus pensamentos. Aí eu penso assim, se eu falo assim, como a Magda falou, os downloads, né, de sabedoria que a gente tem recebido. Aí a gente fica assim, caramba, quantas vezes a gente conversando no nosso culto, que o nosso culto é diferente desse da igreja. A gente faz o culto pelo WhatsApp ali na ligação e a gente vai conversando sobre Deus e conversando sobre as situações e o que tem vindo de download. E nisso que a gente vai falando, quantas vezes a gente conversando, aí de repente vem um download diferente. E aí a gente fica assim, nesse estado do sorriso. Então, muitas vezes é na Bíblia. Eu teve o meu momento essa semana que eu fiquei assim, parecia que eu estava travada, eu não estava conseguindo, alguma coisa estava assim me incomodando e eu não sabia o que era. Aí eu peguei o caderno, eu comecei a fazer comecei a colocar perguntas, só que eu tinha dificuldade de fazer perguntas. Então eu coloquei bem assim, por que toda vez que eu quero te fazer perguntas é como se minha mente esvaziasse por completo e eu não consigo pensar em nada para perguntar? A minha primeira pergunta foi essa. Depois disso eu fiz mais acho que ao todo foram umas 9 perguntas. Aí no final, quando eu terminei, já veio uma das respostas. E aí depois, quando eu fui ler a Bíblia, aí já veio mais respostas. Então, assim, gente, é incrível, é incrível. Então, tira esse tempo de qualidade com Ele, também para ler sua palavra, porque quanto mais intimidades, mais confiança de ambos os lados.
Olha o que eu falei, confiança de ambos os lados. Uai, Jocely, então eu preciso confiar em Deus e Deus precisa confiar em mim? Exatamente. Porque quando a gente começa a ter intimidade com Deus e Ele vê que a gente está preparado, essa confiança nada mais da parte dele conosco, é de ver que a gente está preparado, a gente vai né, subindo de nível. E aí, cada vez que a gente vai subindo um pouquinho de nível, ele vai liberando mais coisas, ele vai se revelando mais ainda para nós. Então, é nesse sentido a confiança. E nós, de saber que a gente está conversando, tendo um relacionamento com aquele que nos criou e criou todo o universo. Então, a gente passa, ele vai aumentando a nossa fé, e aí a gente passa a depender dele cada vez mais. E essa dependência, gente, é igual eu falei, não é cruzar os braços e esperar que caia todo o céu. Tudo aquilo que nós temos que fazer, ele não faz para nós. Às vezes a gente está com dificuldade em algumas coisas, mas a gente dá conta de fazer. É só dificuldade de como começar e de como fazer. Aí a gente tem que perguntar, como que eu faço isso aqui para isso aqui dar certo? Como que eu faço, né, como que eu devo agir nessa situação aqui que não está legal? O que eu vou precisar de fazer? Ele vai te trazer as respostas, você vai conseguir fazer. Eu tenho vivido esse processo. Eu estou nesse processo. Isso que eu estou ensinando para vocês, eu estou aprendendo com vocês. Alguma coisa eu já sabia, já vinha fazendo, mas outras, como eu falei, quando eu vou preparar a mensagem, eu estou aprendendo. Então, eu estou falando para vocês e para mim ao mesmo tempo. E aí, eu fiz algumas anotações de alguns versículos, acho que eu deixei marcadinho, sobre essa questão de quanto mais intimidade, mais confiança de ambos os lados. Aqui eu vou ler em Tiago 4, versículo 8, que diz assim, ó. Tiago 4, 8 diz assim, só a parte A do versículo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Olha para você ver. A partir do momento que a gente começa a ter tempo de qualidade com Ele, começa a conversar, começa a confiar, Ele se aproxima de nós. Então, a questão da confiança de ambos os lados que eu falei. E aí também em Salmos 25, 14, olha o que está escrito. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Olha que maravilha, gente. Deus não se revela para qualquer um, não. Ninguém faz isso. Você conhece uma pessoa né, só de vista, que de vez em quando você cumprimenta, e você começa a entregar e se revelar todo para a pessoa? Não. Você só começa a contar alguma coisa da sua vida para alguém quando você tem intimidade com a pessoa e confiança de que a pessoa não vai sair espalhando para Deus e o mundo, que a pessoa vai guardar aquilo que você está falando e vai te aconselhar talvez, ou vai pelo menos ali te amparar no momento que você está precisando de algo, né, que tenha acontecido. Só desse jeito que a gente faz. E Deus também não é diferente. Gente, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Muitas características que nós temos veio dele. Então, olha aqui, ó. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. O que é temer? É respeitar e amar de uma tal forma que eu não quero magoar. Eu não quero fazer nada que vai entristecê-lo. Então, ele revela os seus segredos, confia o seu segredo para esse. Então, o tempo de qualidade aqui, quanto mais intimidade, mais confiança de ambos os lados. Olha que lindo. Então, aqui comprova. E aí, depois já estava pronta a mensagem, eu recebi um outro download e vim, falei, não, eu preciso anotar isso aqui na mensagem, que na hora que eu for gravar, eu tenho que falar isso. Os benefícios de confiarmos em Deus. Olha só. Está em Salmos 37. O primeiro versículo que eu li para começar a mensagem foi Salmos 37, versículo 5, que é entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E aí depois veio, para mim, essa outra parte dos benefícios de confiarmos em Deus, nos versículos anteriores, no Salmo 37, versículo... Eu anotei o 4, né? Deixa eu ver aqui. É o versículo 4. Tá assim, ó. Não, vou ler o 3. O 3 e o 4. Olha. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Ou seja, se eu confiar nele, ó os benefícios. Eu habitarei na terra e desfrutarei segurança. Ou seja, eu posso me sentir seguro. Seja qual for a situação. Mesmo que às vezes eu esteja numa situação ameaçadora e às vezes o coração, as emoções querem se abalar, eu sei em quem posso confiar.
Aí eu cito aquele versículo que também está no livro de Salmos, que diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí a gente se sente seguro e vive essa segurança que é promessa. E aí vem no versículo 4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha que lindo, gente. E aí às vezes você pode falar assim, mas qualquer coisa que eu desejar? Entenda que se seu coração estiver com comunhão com Deus, com intimidade com Deus, você só vai desejar aquilo que é puro, aquilo que é nobre, aquilo que engrandece o nome do Senhor, aquilo que cabe dentro da vontade de Deus para a sua vida. Porque lembra sempre desse versículo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Outra parte, acho que é em Jeremias, fala, pois eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para o fim que desejais. Ou seja, se a gente deseja algo bom e se a gente está com essa intimidade com Deus, o pensamento dele é só de bondade, é só de coisa boa para nós. Deus não nos colocou aqui para a gente viver sofrendo nessa vida. Existem os sofrimentos humanos que são comuns e naturais da vida, sim, mas a pessoa viver uma vida onde tudo só dá errado, onde só há perseguição, onde só há desolação, não foi para isso que Deus nos colocou aqui. Existe sim a perseguição. A perseguição que a gente pode sofrer é por estar falando do amor de Deus, da palavra de Deus. Porque aí as forças malignas se levantam, vem opressão para cima da gente, mas maior aquilo que está em nós. Essas resistências se levantam, mas se levantam para cair. Esse tipo de perseguição é comum para aquele que tem intimidade com Deus. Agora, perseguição no trabalho, em inimizade, essas coisas que não tem nada a ver com o que você está fazendo em prol do reino, isso não é normal. Uma pessoa que ama a Deus, que está vivendo em comunhão com Deus, viver. Você está entendendo? Então, a palavra é que Deus, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E aí, um terceiro item que eu anotei, e o último, antes de tomar qualquer decisão, procure ouvir a voz de Deus, que é aquela parte que eu falei lá em cima, que quando a gente vai colocar ali, dar prioridade, entregar o caminho ao Senhor, que a gente vai chamar Ele para perto, fala, Senhor, eu tenho uma parada aqui para resolver e tá bem complicadinha para mim, me ajuda, o que eu preciso fazer? Ilumina minha mente, pede a Ele, faça as perguntas que com certeza Ele te ajudará e te guiará, isso é certeza. E aí, diante de tudo isso, de repente você ainda pode dizer, mas Jocélia, eu ando com a minha vida tão desconcertada, tá um emaranhado sem fim, que parece que não tem nem como eu me desvencilhar disso tudo para estar vivendo debaixo da vontade de Deus, para entregar meu caminho para Ele. Como que eu faço? Aí também tenho essa resposta, porque Ele foi me dando tudo que poderia vir para tentar atrapalhar da pessoa não querer essa proposta que eu trouxe hoje. E Ele cercou de todos os lados porque Ele te ama. O que Ele mais quer é ter esse momento de intimidade com você, e o resto você vai ver que todas as coisas Ele proverá. Quer ver? Eu estou abrindo do lado errado. Está em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 33. Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraçará o meu caminho. Olha que coisa mais linda. Aqui na outra versão tá assim, ó. E Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então, seu caminho pode estar do jeito que for. Sua vida pode estar do jeito que for. As decisões erradas que você pode ter tomado na vida e te levado por um caminho que você não imaginava que iria por esse caminho, e às vezes as coisas se tornaram tão difíceis para você, que você se vê num caminho sem volta. Mas hoje eu quero te dizer que tem sim, tem como voltar, você entregando o seu caminho ao Senhor, confiando nele, porque as demais coisas Ele fará, se você seguir esse passo a passo que eu te dei. Gente, eu nunca aprendi dessa forma, eu nunca fui à igreja e eles ensinaram, faça assim, assim, por quê? Muitas vezes a gente ouve uma mensagem muito bonita que até toca o nosso coração, mas a gente fica sem saber por onde começar. E aí a gente fica muitas vezes perdido e nunca que começa. E aí a gente atrasa esse processo lindo que Deus quer conosco. Então, Deus tem trabalhado de uma forma tão bonita na minha vida, na vida da Magda, que a gente tem vindo falando. Eu até comentei com ela ontem nesse culto, que eu falei assim, Magda,
Eu nunca vi, desde que eu nasci, eu estou na igreja, eu nunca vi ninguém pregando, falando, e olha que eu já vi muita mensagem bonita que toca o coração, como eu falei, muita coisa boa, mas com essa simplicidade que a gente fala e trazendo dessa forma tão simples, o passo a passo de como fazer, eu nunca vi. E eu fico tão emocionada como que Deus tem trabalhado na nossa vida através disso e dando um passo a passo, porque com o passo a passo você fala, ah, beleza, então é assim que eu tenho que começar, então eu vou lá. E vai seguindo igual como segue uma receita de bolo ali. É claro que cada um vai viver uma experiência diferente, uma coisa diferente. Não é uma receita padrão para todo mundo, mas o passo a passo é. Como vai acontecer, de que forma? É com Deus. É Ele que está trabalhando a sua vida. Então, gente, eu me sinto tão honrada, porque eu nunca imaginei estar fazendo o que eu estou fazendo. Eu nunca me imaginei estar falando do amor de Deus dessa forma, numa rede social, e só por Ele mesmo, porque apesar de muito nova, eu sempre tenho o desejo no coração de missões, e com 9 anos de idade eu já ia com os grupos de evangelismo aos domingos, visitar locais, visitava, era a FEBEM na época, que era aquela prisão para menores infratores, a gente ia fazer um trabalho lá, e eu era chamada de mascote do grupo. E eu sempre tive essa chama no meu coração. E eu lembro que alguns anos atrás, num culto de missões na igreja que eu estava reunindo, veio um missionário de fora e ele contando, né, sobre as missões, e ele falava, para você fazer missões, não precisa de você ir para fora do país, às vezes você vai fazer missão na própria vizinhança, as pessoas ao redor e tal. E ele falou uma mensagem muito bonita, e eu lembro que no final ele chamou lá na frente, que ele queria orar pelas pessoas que tinham essa chama no coração, que tinham esse desejo, né, de levar o amor de Deus, de levar a palavra de Deus. E nesse dia eu fui lá na frente. Eu chorei muito emocionada. E eu lembro de falar com ele, eis-me aqui, envia-me a mim. E, desculpa gente, não planejei nada disso, né? Me emocionei muito. E naquele dia eu falei chorando, assim, muito emocionada. E passaram-se alguns anos e hoje eu tô aqui, fazendo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, porque eu fico tão alegre, tão feliz de estar fazendo o que eu estou fazendo, de estar experimentando o que eu estou experimentando. Então eu te convido a experimentar essa mesma alegria, esse mesmo prazer que eu tenho sentido em experimentar a boa e agradável vontade de Deus sobre a minha vida. Faça o que eu falei aqui hoje. Se você não conseguiu gravar tudo, volta esse vídeo. Se não conseguir ver agora em outro momento, não deixa de fazer isso. Pega um caderninho e anota o passo a passo e começa a fazer. Anota só para você não se perder ali no início, depois não vai precisar de passo a passo nenhum. Você vai ver como Deus vai operar na sua vida. Às vezes você está passando por situações, problemas difíceis, às vezes as coisas do dia a dia, às vezes problemas na família, às vezes com saúde, às vezes com situações com filhos. São muitas situações que pode, né, nos envolver. Crises de ansiedade, né? Muita gente com crise de ansiedade, assim. Eu mesma, no ano da pandemia, no final do ano, já virando para o outro ano, eu tive uma crise de ansiedade muito forte, que eu fui parar no hospital achando que eu estava infartando. Eu achei que eu ia morrer, porque chegou a ficar dormente um lado do meu corpo. Eu achei que eu estava tendo ou um AVC ou um infarto, eu estava tendo alguma coisa, porque eu comecei a passar muito mal. E eu fui para lá, fiz os exames e só era uma crise de ansiedade muito forte. Então, assim, os dias não têm estado fáceis. Mas, quando a gente se aproxima de Deus e tem esse momento de intimidade com Ele, a gente começa a ver a mudança acontecer. As coisas começam a melhorar e os problemas, por mais que né, eles não deixam de existir. O que acontece é que a gente passa a ter habilidades para resolvê-los com tranquilidade, porque a gente sabe quem está nos ajudando. A gente não fica mais com essa ansiedade que nos faz sofrer, nos faz parar no hospital, e muita gente até pode realmente, de fato, infartar, perder a vida por causa de uma crise de estresse muito forte, depressões. Então, o convite de hoje é: venha descansar no Senhor,
vem entregar nas mãos dele. Se você está passando por um momento difícil, principalmente. E você que está tudo bem, venha também. Não espere o dia mal. Venha estar na presença de Deus em todos os momentos. Você não vai querer mais sair da presença dele. Você não está entendendo. Se no início o seu corpo, porque não está acostumado com aquela rotina nova, reclama e você tem que se esforçar um pouquinho para continuar mantendo a rotina ali, depois é que nem a pessoa quando começa a fazer uma academia, que no início é coisa, depois o corpo acostuma tanto com o exercício que ele não quer mais ficar sem o exercício, assim também é esse momento de intimidade com Deus. Então, venha ter esse momento e deixa aqui no comentário o que você achou dessa palavra de hoje, se ela atingiu o seu coração. Se você tiver um pedido de oração, pode colocar aqui também. Dicas, qualquer coisa que você queira dizer, coloca aqui. Eu estou muito feliz porque eu já estou com quase 100 seguidores, né? Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, porque eu sempre gravo antes para postar, porque eu não consigo fazer live, e aí como eu gosto de colocar bem cedinho ali, eu gravo um dia anterior. Eu até venho falando o dia que falo, né? Que nem eu falei, hoje é sexta-feira, mas eu tô gravando aqui na quinta-noite. Agora eu posso gravar à noite porque eu tenho meu iluminador que eu comprei. Tô feliz. Mas eu até me perdi, gente, me empolguei aqui falando. Eu tava falando sobre a mensagem, né? Sobre os seguidores. Até o momento que eu comecei a gravar esse vídeo, eu tava com 99 seguidores. Quando eu atingi os 100, eu quero comemorar muito aqui, porque comecei um dia desse, tem um mês e pouquinho, um mês e meio, e é muito gratificante saber que mais e mais pessoas estão dispostas, estão querendo ouvir sobre o amor de Deus, né? Então não deixa de compartilhe esse vídeo com seus parentes, amigos, porque com certeza vai falar o coração deles também. E outra, sempre dê o like quando entrar e deixa uma mensagenzinha, porque isso movimenta, faz o YouTube entender, eles estão gostando disso aqui, vou começar a mostrar para mais gente. Porque ele começa a mostrar para pessoas que estão ali de bobeira pesquisando alguma coisa, ou naquela página inicial quando entra no YouTube, eles costumam colocar ali para algumas pessoas que já consomem esse tipo de conteúdo, e aí vai alcançando mais pessoas, não é mesmo? Então vamos junto nessa corrente do bem, para levar o amor de Deus, para incentivar mais pessoas a ter esses momentos de qualidade com Deus, porque assim a gente vai alcançando cada vez mais corações e vem trazendo mais pessoas para viver desse amor de Deus, não é mesmo? Hoje o assunto foi tão bom que eu falei muito, dava duas gravações, né? Porque o maior que tem aqui no canal é menor do que meia hora, acho que é 26 minutos, 28, não sei, mas hoje eu confesso que eu falei muito, daria para fazer dois vídeos, né? Mas eu acho que valeu a pena, né? Que essa mensagem foi muito boa, muito boa. Gente, um grande abraço, tá? Um ótimo fim de semana, aproveita bastante a família. Na segunda-feira eu tô aqui falando de salmos, tá bom? Um grande beijo, ficam todos com Deus, até lá.